Olá, que alegria te encontrar novamente aqui no Não Só de Pão, para juntos nós continuarmos estudando o Evangelho de Lucas. Nós estamos chegando agora num bloco de ensino de Jesus que é muito famoso e muito conhecido. Ele é chamado o Sermão do Monte. Você já ouviu falar nesse discurso de Jesus? Lucas, ele se recorda que eles sentaram em uma planície e não em um monte, para ouvir Jesus falar acerca do reino de Deus. Mateus coloca que eles estavam no monte, por isso o Sermão do Monte. Existe essa divergência dos relatos de Lucas e de Mateus, mas quer tenha sido no monte, quer tenha sido numa planície, Jesus dirige esse seu ensinamento para os seus discípulos. E a maioria das pessoas então lê o Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, porque Lucas ele é mais sucinto no seu relato desse ensino de Jesus. Mateus ele detalha mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Sermão do Monte ele começa com as bem-aventuranças. Jesus diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são aqueles que choram. Você certamente já ouviu essas palavras. Mateus ele vai registrar 8 bem-aventuranças que Jesus profere. Lucas, no seu evangelho, registra apenas 4 delas. E além disso, Lucas vai dizer que depois de proferir as 4 bem-aventuranças, Jesus também registra 4 ais que se contrapõem às bem-aventuranças. Jesus diz: bem-aventurados os pobres. E ele vai dizer então depois: mas ai de vocês os ricos. Ai de vocês os que têm fartura. Ai de vocês os que agora riem. E ai de vocês quando todos falam bem de vocês. Isso é exclusivo do evangelista Lucas. Mateus não deu tanta ênfase a esse ensino de Jesus e não registrou. Lucas fala menos das bem-aventuranças ou de menos bem-aventuranças, mas ele também traz o registro dos ais. E nós então queremos ver como é um bloco de ensino muito importante de Jesus. Nós queremos nos debruçar sobre ele e ver com mais detalhes cada uma das bem-aventuranças. E por isso nós vamos dividir em mais partes esse bloco do ensino de Jesus. Hoje, então, eu quero ler apenas a introdução a esse conhecido discurso de Jesus, os versos 17 até 19. Diz que Jesus desceu com eles e parou em um lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Esse relato acontece logo depois de Jesus ter escolhido e chamado os seus 12 apóstolos, que nós vimos no comecinho dessa semana. Mas mesmo chamando 12, Jesus continua sempre rodeado por uma grande multidão de pessoas, e entre eles muitos enfermos, sofredores, possessos. E Jesus continua mostrando que, embora tenha chamado 12, ele continua se importando com todos eles. O texto diz que todos são curados. Só que Jesus não quer ser apenas um milagreiro para essas pessoas. E por isso, ao mesmo tempo em que cura elas, Jesus também lhes dirige a palavra e ensina a respeito do reino de Deus. A pregação de Jesus não é direcionada apenas aos discípulos, mas a todas as pessoas que estavam ali o ouvindo. Jesus simbolicamente está falando para toda a humanidade que aguarda ansiosamente o reino de Deus. Nos próximos encontros, então, nós vamos estudar essas bem-aventuranças. Eu aguardo você para estudar junto comigo. Um forte abraço.